Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à nossa penúltima aula de cálculo. A gente vai falar de TVI, Teorema do Valor Intermediário, certo? Bom, o que é o TVI? Vamos pela definição primeiro. Uma função y igual a f de x, né? Ela é contínua no intervalo a até b. Ela assume para cada intervalo um certo valor entre f de a e f de b. Em outras palavras, né, então se y0, na verdade, for qualquer valor entre f de a e f de b, então y0 é f de c, para algum c que também está no intervalo entre a e b. Meu Deus, o que foi que você leu? Que isso? Calma. Pesado, né? Mas vamos lá. É muito simples, tá? Basicamente, esse teorema quer dizer que se você tem uma função contínua, como essa aqui, e você tem um intervalo a, b, esse intervalo aqui está fechado, certo? Se você tem algum ponto entre esse intervalo, no nosso caso c, esse c vai ter um f de c que vai estar também no meio do intervalo do f de a e do f de b. Tá? Essa definição dessa forma não é muito útil para limites, a gente não usa tanto, a gente usa principalmente para um próximo caso. Mas é isso. Se você tem um ponto entre A e B, né? E existe f de A e f de B, aqui é que o seu f do seu ponto, né, o seu fc, vai estar no meio desse f de A e f de B. Tá bom? Graficamente, também valor. É isso que o teorema quer dizer, tá? Então, e para que a gente vai usar o TVI na prova, né? Enfim, nessa matéria, principalmente. Então, geralmente, os enunciados das provas perguntam se um determinado intervalo, eles podem dar um intervalo, por exemplo, de uma função contínua, se tem uma raiz, uma solução. Você fica, gente, que isso? Não entendi. Para ter raiz, significa que f da função, f daquele ponto, é zero. Certo? Então, basicamente, ele pergunta, os enunciados geralmente, né, se existe um ponto C tal que f de C é zero. Né? O final, que ele quer saber final é isso aqui. Se existe algum ponto C, né? Ó, podem olhar aqui. Isso aqui é um ponto C tal que f de C é zero. F de C seria o y aqui, né, que é zero. Então, é isso. Tá? E quando que isso acontece, gente? Quando há inversão de sinais do intervalo. Então, por exemplo, a gente tem um ponto A e a gente tem um ponto B. Tá? O A tem o seu par f de A. O f de A, vocês podem ver que está acima aqui do eixo y, então é positivo. Já o f de B, ele está abaixo do eixo y, então ele é negativo. Ok? Então, como é uma função contínua, a única forma de passar de um lugar positivo para um lugar negativo, né, o f, ele vai alguma hora cruzar o zero. Né? Então, positivo para passar para negativo tem que passar pelo zero. E quando ele passa pelo zero, é justamente o ponto C. Né? O ponto C tal que esse f de C é zero. E aí é a raiz. Por isso que a gente usou aquele conceito de que tem que estar no meio da função, antes e tal. Que a gente usa muito aqui. Então, o C vai ter um f de C que está no meio. E esse f de C é zero. Então, usa muito esse conceito. Tá? Usa muito. Vamos lá. Então, essa é uma questão da Unicamp mesmo, né? Da P1. Então, vamos resolver. Use o teorema do valor intermediário, TVI, para mostrar que essa equação aqui de baixo, né? Podem ver que já está até igualada a zero. Possui pelo menos uma raiz positiva e uma raiz negativa. Tá? E a sugestão é aplicar o TVI em dois intervalos adequados. Ou seja, provavelmente, né, um TVI para um intervalo de raiz positiva e outro para raiz negativa. Ok? Bom, se quiserem, podem pausar o vídeo e tentar resolverem, tá? Tentem resolver. Mas, eu já vou... Na verdade, eu vou escrever algumas observações antes. Gente, se ele quer dizer que tem uma raiz positiva e uma negativa, existe um x menor que zero, tal que esse f de x dá zero. E tem outro x que é maior do que zero, né? Pode usar c, d, enfim. Tal que
esse f de x também é zero. Então, pensem bem, o que a gente precisa fazer? Tá? Precisa ocorrer uma inversão de sinal depois com x depois do zero. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que teria que acontecer, tá? Para ficar mais ilustrativo. Vou ver se eu consigo desenhar sem apagar aqui, tá? Porque esse troço vai apagando. Mas a gente tem o x maior do que zero, né? Que vai ser o nosso ponto. Vou colocar aqui. A gente tem x2, que é a raiz positiva, e aqui a gente vai ter um x1, que é uma raiz positiva, que é uma raiz negativa, perdão. Então, a gente vai escolher um intervalo, por exemplo, aqui vai ter um A, aqui vai ter um B, aqui vai ter um C, e aqui vai ter um D. Então, o nosso objetivo... Gente, vou tentar trocar a cor antes que... Ai, não era pra fazer isso não, peraí. Tá, então, o nosso objetivo, a gente vai ter aqui um f de A, positivo, e o nosso f de B, ele vai ser negativo, tá? E aqui do outro lado pode ser a mesma coisa também. O nosso f de C é positivo e o nosso f de D é negativo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar descobrir algum intervalo aqui que dê um negativo e outro positivo e que o nosso x, né, a nossa raiz, esteja no meio. E aqui é a mesma coisa. Pegar um intervalo em que o nosso f de A esteja positivo e o nosso f de B negativo e a nossa raiz esteja também no meio desse intervalo, só que aqui são valores negativos, né? Enfim, é isso, tá? Então vamos lá para a resolução. Então, eu peguei a resolução própria da Unicamp, tá? Então fala que essa função ela fala que essa função é contínua em toda a reta real. Então, em particular, ela é contínua em qualquer intervalo fechado. Perfeito, TVI, né? Então, observe que aqui ele colocou f de menos 1, f de 0 e f de 1. A primeira coisa, se você perceber essa questão, que você pode fazer para ficar... nossa, que intervalos eu vou escolher, né? Nossa, muito aleatório, vou chutar um intervalo. Olha, como você tem que escolher tanto para um lado positivo quanto negativo, o primeiro intervalo que você pode pensar é o f de 0. Certo? Porque o 0 ele está contando, tá? Ele pode ser um intervalo, ele é fechado. Então, f de 0. Ok? O seu f de 0 ele é positivo. Então, só com isso aí você já consegue chegar numa hipótese de que se o f de 0 é positivo, então eu vou ter que pegar um número à esquerda do zero, um número negativo à esquerda do zero, né? Negativo, que também dê um f negativo, e um número à direita do zero que dê um número negativo, né? Um número para x positivo que dê um f de x negativo, para poder haver a inversão de sinal. Então, isso aí você tem que realmente ir tentando, tá? Mas o ideal é você pegar valores pequenos. Mas na verdade, assim, esse é mais teste mesmo, tá? Mas começa pegando valores pequenos e tal. Aqui ele usou menos 1 e 1, certo? Você tem que ver a tendência da função também. Se você quer deixar ela negativa, você tem que ver, eu tenho que deixar um número grande para tal expoente sobressair, deixar um número pequeno para o tal expoente não sobressair. Tem que fazer todo esse cálculo, tem que... Enfim, é lógica também, tá? Então, ele pegou esses três aqui, certo? E tá perfeito. Pode usar esse intervalo. Por quê? Deixa eu pegar a função rapidinho, tá? Então, ele pegou um ponto menos 1, ele pegou o ponto 1, e ele pegou o ponto 0. O ponto 0 está marcando aqui, tá? Digamos, está marcando aqui 1. E o ponto menos 1 está marcando menos 5. Então, o ponto menos 1 está marcando aqui assim, e o ponto 1 está marcando aqui assim. Então, para passar daqui para cá, vai encontrar aqui um 0, e para passar daqui para cá, também vai encontrar um 0, que está nessa região positiva, e aqui está na região negativa. Então, tá perfeito. Então, aí é só justificar. Então, como o f de menos 1 é menor do que 0 e o f de 0 é maior do que 0, então vai haver uma inversão de sinal pelo TVI, existe um alfa, existe um c, tanto faz, que está nesse intervalo de menos 1 até 0, tal que esse f do alfa é 0, né? Que a gente estava falando do f de c ser 0. Mostrando que a equação possui pelo menos uma raiz negativa. Por que negativa? Porque está no intervalo entre menos 1 e 0, só pode ser negativo. Da mesma forma, então, se o f de 0 é positivo, né? E se o f de 1 é negativo, novamente não, né? Pelo TVI, existe um beta nesse intervalo
tal que f de beta é positivo, mostrando que a equação também possui pelo menos uma raiz positiva, tá? Por que isso? Porque o intervalo está entre 0 e 1, né? Então é positivo. E prestem muita atenção nessa palavra que ele usa. Isso é muito importante. Pelo menos. Você consegue deduzir que tem pelo menos. Não vai dizer que tem uma, que tem duas, que tem três, não. Pelo menos. É só naquele intervalo. Tem pelo menos uma. Você não sabe quantas, mas pelo menos uma tem. Por quê? Porque você sabe, você achou, né? Basicamente. Então é isso. Tá? Pelo menos uma. Beleza. Agora pelo TVI de novo, né? É uma outra questão de novo da Unicamp, P1, de 2015. Para usar o TVI... Opa, gente, acho que trocou os slides. Ah, não trocou não. Mas enfim. Tá em espaço direto. Foi mal aí, gente. Mas isso aqui é só aplicação do TVI. Esse aqui é mais simples, tá? Então é usar o TVI para mostrar que a equação 2x menos 4 é igual a log de 2, log na base 2 de x. E ela tem uma solução no intervalo de 2 a 4. Essa é muito mais simples, essa questão. Porque ele já te fala intervalo e ele te dá a equação. Então, basicamente, você vai substituir e ver se tem inversão de sinal entre o intervalo 2 e 4. Muito fácil, né? Então, o que a gente faz primeiro? A primeira etapa para fazer esse tipo de exercício é você igualar a equação a zero. Que é o que ele fez nessa etapa. Iguala a equação a zero. Tanto faz para qual lado você vai colocar, só tem que igualar a zero. Ok? Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o f de 2... e o f de 4. Por quê? Porque é o intervalo que ele pediu. O nosso f de 2, fazendo a equação, aqui dá menos 1. E o f de 4 dá 2. Gente, isso aqui é só substituir. Muito simples. Ou seja, negativo, positivo. Bom, a função ela muda de sinal, então, pelo menos uma vez. Importante sempre ressaltar que tem pelo menos uma solução. Muda pelo menos uma vez. Esse tipo de coisa é muito importante, tá? Nesse intervalo. O que garante, né, que essa função tem uma solução no intervalo 2 a 4, né? Pode ser mais específico, falar que tem um c tal que f de c é 0, tá? Pode ser assim também. Né? Essa aqui é Essa, na verdade, é a fórmula até mais normal de aparecer uma questão, tá? É a fórmula até mais fácil. Já tá super direto que você tem que fazer, ok? E é isso, gente. Continuidade é isso. Bem tranquilo. Quer dizer, continuidade? Isso. Não, continuidade nada. Ai, meu Deus. TVI. Teorema do valor intermediário. É isso, gente. Essa matéria cai bastante na prova, né? Geralmente uma questão da prova é só sobre TVI, então é um assunto bem importante para saber o que fazer. E é bem fácil. Então, esses assuntos que são super importantes e fáceis, nossa, tem que dominar muito bem, sabe? E é isso então, tá? Aí vai ter uma lista aqui disponibilizada junto com o vídeo. E dúvidas e qualquer outro surtos, pode chamar no WhatsApp, Discord. E é isso. Obrigado aí por assistirem a aula. Até a última aula, que é a próxima. Até mais.